Eu diria Bacione per te. Preparação da nova seleção brasileira, que busca hoje sua primeira vitória sob a direção do técnico Paulo Roberto Falcão, que nessa fase de preparação registrou 2 derrotas e 2 empates e tem apenas 1 gol marcado. Mais um teste difícil, porque vamos enfrentar o time do México, também renovado, mais entrosado que o time brasileiro e que vai tentar manter uma invencibilidade em jogos disputados em Los Angeles, contando para isso com o apoio da grande comunidade latina nesta cidade do sul da Califórnia, nos Estados Unidos. Aí você vê as seleções do México e do Brasil entrando em campo para a vibração de um público estimado em 40 mil espectadores neste Coliseu de Los Angeles, com capacidade para 90 mil. Brasil vai se dirigindo juntamente com o México para o centro do gramado do Coliseu. Vamos ouvir daqui a pouco os hinos nacionais dos 2 países. Coliseu de Los Angeles, onde o Brasil conquistou a medalha de prata na Olimpíada de 1984, perdendo para a seleção francesa por 2-0. É o último teste neste ano de 1990 para a seleção dirigida por Paulo Roberto Falcão. Um retrospecto até aqui negativo. 1 derrota e 3 empates. O Brasil perdeu na estreia do Falcão para a Espanha. Empatamos com o Chile 2 vezes, em Santiago e em Belém do Pará. E perdemos no jogo comemorativo aos 50 anos do Pelé em Milão para a seleção do resto do mundo. Você vê os jogadores já perfilados no centro do gramado do Coliseu. Um gramado bastante judiado. Ontem, principalmente, choveu muito na cidade de Los Angeles, que contribuiu um pouco mais para complicar a situação do gramado. A torcida aguarda a execução do hino nacional brasileiro. Coisas que eu sei, o medo mora perto das ideias loucas. Coisas que eu sei, se for eu vou assim, não vou trocar de roupa. Frederico tem imenso que estava. Era um tigre siberiano, o maior felino do mundo. Na casa da família Souza, em San José, na Califórnia, as portas estão abertas desde o Natal. Amigos de Carlos Eduardo e parentes chegam a cada instante. O presente que ele receberia, meias e dinheiro para aumentar sua coleção de discos, continua embaixo da árvore. Eu não sei como vai ser ir trabalhar e quando chegar de manhã contando com ele já com a sua carinha, com o seu sorriso grande. Esta semana, no interior de São Paulo, uma menina impediu sozinha o roubo de uma loja e ainda pôs o ladrão para correr. Uma câmera de segurança gravou tudo. Quinta-feira, em Bauru, 345 quilômetros de São Paulo. Um ladrão entra numa loja atrás de cartões telefônicos. Ele saca a arma. A vendedora reage. Ela puxa o ladrão, preocupada em defender o caixa, que fecha imediatamente. O rapaz
Tenta usar a outra mão, que segura o que parece ser uma pistola para pegar os cartões. A vendedora prende essa mão também. O bandido tenta se desvencilhar, puxando a vendedora pelo braço, mas ela não desiste. Eu segurei ele pela blusa e ele começou a bater no meu braço. São 3 pancadas no braço. Aí eu não consegui mais segurar e soltei ele e ele saiu correndo. O ladrão tinha entrado antes na loja, provavelmente para estudar o ambiente. A primeira vez que ele veio, tinha um cliente aqui. Ele perguntou que cartões que tinham de recarga para celular, eu respondi e ele saiu. Ele foi embora e pouco depois voltou, desta vez para realizar o assalto. Ele veio até o balcão, eu estava sentada, eu levantei, vim até o balcão e ele... Veja de novo a cena. A moça disse que pensou que a arma era de brinquedo e por isso resolveu lutar. Era leve, porque eu consegui pegar na mão dele e eu percebi que era leve. Depois do susto, ela disse que não deveria ter reagido ao assalto. Agora que passou, eu acho que foi instintivo, não faria de novo e não recomendo ninguém a fazer, porque na hora a gente não pensa, mas depois a gente para pensar e não é legal isso, não. A polícia informa que o ladrão ainda não foi identificado e dá a seguinte orientação para qualquer situação de assalto. As orientações da Polícia Militar é para que a pessoa não reaja em hipótese alguma. Evitar fazer movimentos bruscos. Se for apanhar algum objeto, informar ao indivíduo que vai fazer. E quando a situação normalizar, ligar para o 190. Os 2 quadros avaliados em 100 milhões de reais que foram roubados do Museu de Arte Moderna de São Paulo deixam uma pergunta no ar. Para onde vão as obras de arte roubadas? Quem é que pendura na parede de casa esses patrimônios culturais que deveriam ser de todos? Procuram-se obras-primas de gênios da pintura, tesouros desaparecidos, roubados de colecionadores particulares e de muitos museus do mundo inteiro. A vítima mais recente, o MASP. Na semana passada, ladrões levaram 2 joias preciosas do Museu de Arte de São Paulo. Uma tela de Cândido Portinari, outra de Pablo Picasso. O furto de objetos, de obras de arte de alto valor, de mestres da pintura, é uma onda da globalização que chega no Brasil. É uma atividade criminosa de alto lucro. Seriam necessários 2 museus do tamanho do MASP para abrigar todas as pinturas valiosas já roubadas no mundo. Esse acervo bilionário incluiria 1000 quadros de Pablo Picasso, mais de 300 do russo Marc Chagall e 220 do mestre holandês Rembrandt. Hoje, o roubo de arte constitui uma das maiores atividades criminosas do planeta, atrás apenas do tráfico de drogas e do contrabando de armas. Crimes planejados, como no caso dos quadros de Edvard Munch roubados de um museu na Noruega. Na maioria das vezes, os ladrões são contratados por gente que entende de arte. É um roubo encomendado, né? Ele escolhe a obra, ele diz o que quer, né? Qual obra, onde está e encomenda este roubo. A máfia que rouba obras de arte, ela é mais ou menos dividida como num sequestro. Tem quem rouba, tem quem guarda e tem outra parte que negocia. Investigações internacionais mostram que a maior parte das obras de arte roubadas na América Latina e nos Estados Unidos é despachada por correio para o outro lado do mundo. Países como China, Japão e Rússia. Lá, receptadores repassam as pinturas para organizações criminosas na Europa e até mesmo grupos terroristas no Oriente Médio. É assim que os ladrões fazem para não serem descobertos, diz este especialista no combate ao roubo de arte. Eles entregam as obras em outro continente para não levantar suspeitas sobre a origem criminosa. Christopher Marinello é diretor em Nova York de uma grande empresa que faz o rastreamento de arte desaparecida. O banco de dados internacional soma 145 mil itens, uma fortuna de 5 bilhões de dólares em poder do mercado negro de arte. Os caçadores de arte roubada trocam informações com as polícias do mundo inteiro, principalmente pela internet, e oferecem recompensas por pistas que levem as obras desaparecidas e aos receptadores. Apesar dos esforços, apenas 10% de tudo que desaparece é recuperado.
O cinema transformou o roubo de pinturas valiosas em aventura. Criminosos inteligentes e ricos invadem museus famosos por puro prazer. Christopher Marinello explica que, na vida real, os ladrões de arte são bandidos comuns a serviço de quadrilhas especializadas. Essas obras, diz ele, são muitas vezes trocadas por drogas, armas, vendidas para financiar sequestros e outras atividades ilícitas. Aquele que comprar, certamente adquirir no mercado ilegal, vai ser alguém que vai ter um prazer solitário. Diante das dificuldades para recuperar obras-primas, especialistas defendem investimentos em segurança dentro e fora dos museus e seleção rigorosa de funcionários. Ou seja, prevenção para evitar novas perdas como as ocorridas no MASP e na Chácara do Céu, em Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Pinturas de mestres como Picasso, Salvador Dalí, Monet e Matisse seguem desaparecidas há quase 2 anos. A segurança dos museus brasileiros é muito precária. Eu acho que é esse o motivo que está havendo o roubo, é a facilidade de entrar e sair com uma obra de arte dentro de qualquer museu brasileiro. Nós temos que atuar sobre isso. Não só os museus, mas todas as polícias. É uma ação integrada que tem que ser feita para a gente coibir isso, né, e reprimir esse tipo de ação aqui no país. Falta pouco mais de 24 horas para 2007 chegar ao fim. De que maneira nós vamos lembrar desse ano? O Fantástico convidou 2 cineastas para fazer uma retrospectiva. Primeiro, o resumo de 2007 na visão de José Padilha. Aconteceu tanta coisa em 2007, se a gente quisesse fazer uma retrospectiva do ano só pelo ponto de vista da violência, já teríamos assunto para um Fantástico inteiro. Mas que tal a gente olhar os últimos 12 meses focado no grande dilema que a humanidade tem pela frente? Acompanhe só, 2/3 da população mundial vive em condições de pobreza. Para mudar esse quadro, a economia precisa crescer. E para isso, vamos ter que consumir mais energia. O que significa, nos moldes atuais, acelerar ainda mais o aquecimento da Terra. Complicado, né? Mas esse ano nos trouxe também algumas possíveis soluções. Você viu quem levou o Prêmio Nobel da Paz? O ex-presidente americano Al Gore e o IPCC. Um painel de cientistas que avalia as mudanças climáticas no planeta. Al Gore ficou conhecido pelo seu documentário Uma Verdade Inconveniente. Mas tão importante quanto esse trabalho foi o relatório do IPCC. Uma prova irrefutável da influência dos combustíveis fósseis no aquecimento global. As repercussões começaram a aparecer. Toda hora a gente encontrava uma reportagem sobre grandes empresas investindo em tecnologias limpas. Virou moda. E essa sim foi uma boa ideia de copiar. Daqui para frente, palavras como etanol, biocombustível e energia solar já fazem parte do nosso vocabulário do dia a dia. Só que ainda não dá para ser muito otimista. Países poderosos como a Rússia e mesmo os Estados Unidos, em alguns aspectos, insistem em resistir a acordos internacionais importantes para a proteção ambiental. Mas a maior nuvem negra parece estar mesmo sobre a China. Enquanto parte do mundo celebra a explosão da economia chinesa, os ambientalistas se preocupam com as consequências disso para o planeta. Agora, até a nova Constituição aprovada pelo governo chinês reconheceu a importância da iniciativa privada. Sabe o que isso significa? Um salto do número de indústrias e, inevitavelmente, a necessidade de mais recursos. Na ciência, aconteceram 2 descobertas importantes que prometem mexer com a vida da gente. Primeiro, o anúncio de uma técnica que permite criar células-tronco a partir de células adultas. Sem precisar utilizar embriões, ela joga para escanteio as disputas éticas e religiosas e abre uma nova esperança para a cura de diversas doenças. E outra, aquele pânico de uma pandemia mundial parece que já tem solução. 2007 trouxe também a primeira vacina humana contra a gripe aviária. Agora só falta encarar o desafio de produzir em larga escala. E a nossa América Latina? Dá para dizer que por aqui o que mais marcou o ano foram 2 derrotas. A mais dramática foi a de Hugo Chávez na Venezuela, que não conseguiu aprovar em plebiscito mudanças que lhe dariam poderes de um ditador. Um sinal claro de que o povo não quer seus governantes com poder absoluto sobre o destino da nação. A reviravolta fez eco até aqui no Brasil. O governo Lula não emplacou a renovação da CPMF. Agora é torcer para que o governo responda a essa derrota, não criando novos impostos, mas sim melhorando a administração dos recursos públicos. Quem sabe assim a gente encontra um caminho legal.
potencial para crescer sustentavelmente e ter uma influência real nas grandes questões da humanidade, como a do aquecimento global, por exemplo. E para não dizer que o esporte ficou de fora dessa retrospectiva, não é a provocação com a torcida corintiana, não. Mas temos que lembrar da grande recuperação do Flamengo, que saiu da zona de rebaixamento para a Libertadores da América. Ninguém segura a turma da Central de Boatos no Rio de Janeiro, nem a crise aérea. E nossas férias continuam em ritmo vertiginoso. Um dos primeiros problemas que você vai encontrar é o caos aéreo. Aqui no Rio de Janeiro, a fila para decolagem é interminável. O piloto acabou de dizer para a passageira que a reencarnação existe. Então ela não precisa se preocupar, que se houver qualquer problema, a pessoa pode voltar em outra situação e melhor ainda. Olha lá, o ministro da Justiça já liberou, conseguiu voar, esse voo partiu para Belo Horizonte, era o voo das 7 da manhã, está partindo com 4 horas de atraso. Voo 742, com destino a Teresina. O voo de asa delta só é possível em condições perfeitas de clima. E para saber a exata direção do vento, os instrutores usam tecnologia de ponta. Ponta de cigarro. A fumaça teria que estar vindo para trás para nós termos uma decolagem segura. No caso, ela está indo para lá. Não é bom. Voar de asa delta é um prazer que mais de 10 mil turistas experimentam todo ano aqui no Rio de Janeiro. Mas os turistas medrosos evitam essa atividade. E nós vamos decidir no 0-1 quem vai encarar esse desafio. 0-1. Traz a vítima. Ô, Giovanni, a gente veio desejar boa sorte aqui pra você. Um bom voo. Agora é o seguinte, aqueles R$200 que tu me deve, será que não dava como adiantar agora, não? Já. Bora. Vai. É isso aí, estamos fazendo o voo agora. Nosso voo decolou. Estamos aqui sobrevoando o Rio de Janeiro. É bom, é? E além do passeio, você pode pilotar a asa delta. Desculpe aí, rapaz. Desculpe aí, foi mal. Daqui a pouco nós estamos de volta com as nossas férias. Keep your seatbelt fastened. Hermanos e hermanas, nosotros volveremos de un ratito. Voulez-vous coucher avec moi? Nem pensar. Façamos novo, tudo de bom, tudo de novo, feliz ano novo, feliz ano todo, feliz ano novo. Ela teria 37 anos hoje. Daniela Pérez. Depois dos comerciais aqui no Fantástico. Oferecimento Instituto HSBC Solidariedade. 1 milhão de pessoas ajudaram 2 milhões de crianças. Paredão, imunidade, confessionário, você já sabe do que eu tô falando. Vai começar um novo Big Brother Brasil. 14 participantes, cercados de câmeras por todos os lados, discutindo, conspirando, traindo, se apaixonando. Terça, dia 8, pode entrar que a casa é sua. Big Brother Brasil. Tá cheio, pega o próximo. Não! Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde não, boa noite, já passa das 6. Ih, vai demorar. Vamos armar um boteco. Redondamente. Já é. Se tem escolta e curtição, vamos armar um boteco aê! Vamos armar um boteco aê! Juntos os cojos da galera, forma a roda, tá redondo. Se tem escolta e curtição. Sobe. Desce, filho, desce redondo. Skol, tá na roda, tá redondo. Se beber, não dirija. As Beyoncé tá terminando.
terminando. E eu fico feliz de ver que as pessoas não estão mais comprando produto de empresas que não respeitam o meio ambiente, os direitos humanos. 2019 foi um ano maravilhoso. Eu acho que a cultura foi o marco. Esse grande sucesso da Copa do Mundo de Futebol aqui no Brasil gerou um grande interesse dos jovens pela prática esportiva. O futuro do esporte no Brasil está garantido. A gente tem que começar a fazer o futuro agora. Quando você pensa assim, não está só fazendo um futuro todo seu, está fazendo um futuro todo nosso. Banco do Brasil, 200 anos fazendo o futuro. Quero sua risada mais gostosa, esse seu jeito de achar que a vida pode ser maravilhosa. Em 2007, muitos brasileiros trabalharam sério para você sorrir. E no que depender da EMS, 2008 não vai ser diferente. Fim de ano super é falar com você. O ano inteiro o Super 15 aproximou você de quem você gosta. No Réveillon não podia ser diferente. DDI para qualquer país por apenas 15 centavos e DDD a partir de 1 centavo. E na virada do ano você liga para qualquer cidade do Brasil e não paga nada. Isso mesmo, o DDD é grátis. Feliz economia, feliz ano novo com o Super 15. Ele tinha tudo, menos limite. A minha meta é acumular $1 milhão. A minha é torrar $1 milhão. Selton Mello em Meu Nome Não É Johnny. Baseado em uma história real. Meu nome não é Johnny, não sou bandido. Eu nunca soube o que é dentro, o que é fora da lei. A minha vida... Meu nome não é Johnny. Eu quero Velocitar! Cala a boca. Velocitar! Para de gritar. 4 de janeiro nos cinemas. Para investir em sustentabilidade, o Unibanco escolheu investir no jovem, porque tudo que você investe no jovem gera retorno. Se você ensina uma profissão, o jovem ajuda a construir um mundo melhor. Se você desenvolve consciência ecológica no jovem, ele aprende a preservar o planeta para gerações futuras. Por isso o Unibanco escolheu investir no jovem. Porque para o Unibanco, sustentabilidade é cuidar de quem vai cuidar do mundo. Unibanco, há 25 anos investindo em sustentabilidade. Neste domingo maior, fiquem atentos, tem uma super aventura com os heróis mais poderosos do planeta. X-Men, o filme, neste domingo, depois do Fantástico, em Domingo Maior. Então, gente, 2008 certamente vai ser um ano abençoado pra mim, porque eu tô aqui com essa barriguinha pequenininha, mas durante o ano de 2008 essa barriga vai crescer, 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 meu bebê vai nascer, vou amamentar meu bebê, ficar com ele no colinho, vai ser um ano delicioso, tenho certeza. Eu desejo um 2008 cheio de amor pra você, pra mim, pro meu bebê, pra todo mundo. Valeu! Há 15 anos, uma jovem atriz foi brutalmente assassinada no Rio de Janeiro. Ela tinha só 22 anos. Seu nome era Daniela Pérez. Eu acho que é uma dor que o tempo não cura. Não cicatriza. É claro que para de sangrar um minuto ou outro, mas não cicatriza nunca. Parentes, amigos e fãs de Daniela Pérez se reencontraram na última sexta-feira, dia 28. A data fez muita gente lembrar do que aconteceu naquela noite em dezembro de 92. Aqui no Rio, eles rezaram por Daniela e pela família da atriz, unidos por uma década e meia de saudade. A gente revive aquele dia exatamente como se fosse hoje. Tudo vem à tona, tudo. Vai, violento. 15 anos atrás, o corpo de Daniela Pérez foi encontrado num matagal na zona oeste do Rio. A atriz e bailarina foi friamente executada a golpes de tesoura. Ela havia acabado de sair dos estúdios, onde gravou cenas para a novela De Corpo e Alma, que foi exibida entre agosto de 92 e março do ano seguinte. Atenção, gravando. Daniela, na época, com 22 anos, fazia o papel da romântica Yasmin, namorada do ciumento Bira, um motorista machão interpretado por um ator estreante, Guilherme de Pádua. Por quê? Eu quero entender por quê, Yasmin. Esta foi a última cena gravada por Daniela.
Guilherme de Pádua chegou a consolar a mãe e o marido de Daniela horas depois do assassinato. Em seguida, a revelação. Guilherme foi preso e confessou o crime. Assumi esse crime sozinho. Eu nunca tive medo de assumir isso, nunca tive medo de arcar com as consequências, nunca tive medo nem de morrer. O ator disse que matou Daniela Pérez com a ajuda da mulher, Paula Tomás, na época grávida de 4 meses. Que eu sou inocente, realmente eu sou inocente, eu tô pagando por uma coisa que eu não cometi. Paula Tomás e Guilherme de Pádua foram presos e julgados por homicídio duplamente qualificado, ou seja, por motivo torpe e sem reação da vítima. Paula foi condenada a 18 anos e meio de prisão, Guilherme a 19 anos. Logo depois da prisão, o casal se separou. Ambos foram beneficiados pela lei e cumpriram menos de 1/3 da pena em regime fechado. Em 99, 6 anos depois do crime, os dois já estavam livres. Revolta, tristeza, dor, a impunidade. Paula voltou a morar no apartamento dos pais no Rio. Se casou de novo, cursou faculdade de Direito e se recusa a falar com jornalistas. Guilherme de Pádua diz ter se convertido ao protestantismo. Ele frequenta esta igreja evangélica em Belo Horizonte, cidade onde nasceu. Está aqui se recuperando a cada dia e a igreja, o propósito dela é essa, de trazer vida e de ajudar a recuperar e reintegrar as pessoas à sociedade. O ex-ator estuda ciências da computação, também se casou de novo e evita contato com a imprensa. Num conhecido site de relacionamentos, encontramos a página pessoal de Guilherme de Pádua. Trata-se da página dele mesmo, como confirmou a atual esposa, também chamada Paula. Há mais de 2.700 recados escritos de maio de 2005 até hoje. O ex-ator alega que os xingamentos são ataques do que chama de povo lá da Glória Pérez, numa referência à autora de novelas e mãe da atriz Daniela Pérez. Na missa, em memória da atriz, rosas e emoção. O que fica é uma saudade muito grande. É uma dor, né? Uma dor que não tem remédio que faça passar. Depois da morte de Daniela, a mãe Glória Pérez iniciou um movimento nacional que mudou a lei e fez com que o homicídio qualificado fosse incluído na lista de crimes hediondos, o que restringe os benefícios do condenado. Em carta lida no fim da missa, Glória escreveu: "Dói demais a sapatilha quieta presa na parede. O lugar na mesa que sempre vai estar vazio. Os silêncios, onde antes eram música e risos de alegria." A história real de um traficante carioca de classe média chega aos cinemas com o filme Meu Nome Não é Johnny, estrelado por Selton Mello. Meu nome não é Johnny, meu nome é João. Outubro de 95. Ao encontrar quase 6 quilos de cocaína num apartamento da zona sul do Rio de Janeiro, a Polícia Federal pôs fim à carreira de um traficante de classe média. Presa uma das maiores quadrilhas de traficantes que distribuía drogas em bares e boates da Zona Sul. João Guilherme Estrela foi condenado a 2 anos de reclusão, mas cumpriu pena num manicômio judiciário. A história virou filme Meu Nome Não é Johnny, dirigido por Mauro Lima. Traz Selton Mello no papel de João Guilherme e Cléo Pires faz a namorada do traficante. Eu não vendo mais em quantidade pequena, entendeu? Então acabou o assunto contigo. Qual é o teu mínimo aí? Fala pra mim. O negócio é o seguinte, o meu mínimo agora é muito pra você, entendeu? Meu Nome Não é Johnny é baseado no livro de mesmo nome do jornalista Guilherme Fiuza, primo de João Guilherme Estrela. E a minha decisão de contar essa história era justamente a vontade de mostrar que esse tipo de situação que acontece com uma pessoa de classe média, que tem tudo para ser uma pessoa normal na vida e transgride, talvez seja o tipo de história menos retratada pela nossa cultura. O João Estrela é um cara que tinha tudo para ter uma vida legal, classe média, e ele foi para o mundo das drogas, começou a vender, virou traficante, como muitos jovens a gente vê hoje por aí. Selton diz que uma das cenas que mais gostou de fazer é aquela em que o personagem canta um clássico de Roberto Carlos. Como eu comecei cantando em calouro infantil, eu gostei de fazer a cena cantando uma música do Roberto Carlos, que era exatamente o que eu cantava nos programas de calouro. O
O ator diz que o filme tem humor e emoção, mas a mensagem é clara. Droga é uma roubada. Trabalhe, estude. Vamos dar outra espiadinha em 2007? Agora é a vez da cineasta Laís Bodansky nos contar como foi o ano. Meu caro amigo Paulo Autran, tenho sentido muito a sua falta. Não só de te ver nos palcos, mas também de te encontrar nas filas dos cinemas, dos teatros. Você sempre foi um incentivador da nossa vanguarda cultural. Se me permite, quero mandar notícias frescas da nossa terra para você. É que como agora apareceu um portador, resolvi escrever essa carta. Estava aqui lembrando de momentos marcantes que aconteceram na área cultural este ano. Você lembra? O ano começou com a volta dos Mutantes. Foi lindo, a Zélia Duncan assumiu o lugar da eterna Rita Lee e arrasou. Sorte das 50 mil pessoas que foram ver esse show na festa de aniversário de São Paulo. Agora, de tirar o fôlego foi ouvir a Elza Soares cantando o hino nacional na abertura do PAN. Do Ipiranga as margens plácidas. E que abertura do PAN! Que orgulho que eu tive ao ver tanta criatividade no gramado do Maracanã. Nossos craques da arte bateram um bolão. E quem também estava lá é a cantora Céu. A nova revelação da MPB, com essa voz de derreter o coração da gente. E seguindo a sina do músico brasileiro, ela já está conquistando o mundo. De tudo esse olho ainda não viu. Por acaso você assistiu O Cheiro do Ralo, com Selton Mello? Esse filme tem um humor ácido que lembra muito o seu. O Selton estraçalha, tão jovem e já é um mestre. Falando em mestre, outro filme que me emocionou muito é O Jogo de Cena, do Eduardo Coutinho. O Coutinho é para o cinema o que você é para o teatro, o nosso maior mestre. Principalmente o ator hoje tenta mostrar a lágrima. Nesse filme ele brinca com a arte do ator de tal forma que o público fica em dúvida se é um filme de ficção ou um documentário. Ele é muito bacana comigo. Fiquei muito feliz quando soube que o filme O Ano que os Meus Pais Saíram de Férias, do Karl Hamburger, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar. Seus pais estão de férias? Aliás, foi neste filme que você fez um dos seus últimos trabalhos no cinema. Quem sabe você não vai parar no Oscar no ano que vem. O que é isso hoje? Paulo, os pontos de cultura que o Mink está espalhando pelo Brasil são uma das coisas mais importantes que aconteceram nos últimos tempos. A inclusão social através da cultura é o caminho para a gente mudar esse país. Falando em cultura popular, você notou que o circo brasileiro voltou com tudo? O Circo Roda Brasil organizou em São Paulo um grande encontro de circos que reuniu mais de 30 grupos e 200 artistas para um público gigantesco com preços populares. Foi lindo! A troca com o mundo é sempre muito rica. A Festa Literária de Paraty foi um bom exemplo disso. Vieram grandes estrelas da literatura mundial. Um desfile de vencedores do Nobel de Literatura conversando, debatendo, lendo trechos inéditos de livros que ainda não foram publicados. Agora, Paulo, você sabe mais que ninguém que é no underground que estão os mais ousados e apaixonados artistas. É aí, longe dos flashes e das celebridades, que surge o novo e nasce o futuro. Você sempre ensinou que a arte é um ofício de muito estudo e dedicação, mas que também temos que correr riscos. Não foi à toa que a tua despedida mais emocionante aconteceu no Polo Teatral Alternativo de São Paulo, a Praça Roosevelt. Você escolheu nos deixar justamente quando todos os artistas estavam reunidos na Maratona Satirianas em sua homenagem. Seus colegas da última peça, O Avarento, também estavam lá e também soltaram balões brancos em sua despedida. Paulo, todos nós estamos aqui de passagem e depois voltamos a ser pontinhos brilhando no céu. Mas alguns de nós se tornam estrelas gigantes. É o seu caso. A sua luz vai estar sempre com a gente, artistas brasileiros, iluminando o nosso caminho. Muito obrigada. Um grande beijo. Laís. O autor recomenda não chorar, principalmente durante a última carta. Mas é difícil. É difícil. A turma da Central de Boatos se despede do Rio de Janeiro em alto estilo.
Turista que se preza fica impressionado quando vê uma favela carioca. Impressionado quando vê uma, eu também ficaria. O negócio é que aqui no Rio são mais ou menos 750 favelas. Só aqui na Rocinha são mais de 100 mil habitantes. Nossa, é por isso que o Favela Tour é um verdadeiro sucesso. Você entra num jipão e sai pra conhecer Little Farm. Ah, o quê? Rocinha em inglês. Let's go. Bora, bora! Em 1949, um italiano fugiu na Segunda Guerra Mundial e veio pra aqui, pra essa região, e começou essa favela, entre aspas, com meu pai e alguns amigos. E ele deu nome italiano a todas as ruas. Essa, por exemplo, a Via Ápia, que foi a primeira estrada pavimentada, é onde a gente tem também os bancos, porque essa é a única favela do mundo com bancos. O Tom veio de Londres e vai conhecer um pouco da Rocinha. E tá conhecendo aqui o jeitinho brasileiro, a gambiarra, o nosso famoso gato, conhecido popularmente em inglês como Electric Cats. Os prazeres da carne. Nenhum turista resiste. Churrasco e caipirinha. Essa dupla faz mais sucesso com os estrangeiros que Kaká e Ronaldo. Ronaldinho. É, Ronaldinho. A Eric e Elisa vieram do Texas e eu vou ensinar elas como pedir um chopp aqui no Brasil. Ask him, please, one draft beer com colarinho. Look, com colarinho. Com caraminho. Repeat, colarinho. Colarinho. Nice. O Hussein e a Gabi vieram de Berlim e eu vou ensinar eles a pedirem a conta pro garçom. Tell like this. Garçom, a dolorosa. A dolorosa. Meu Deus, que facada. Que facada. Que preju. Que preju. Ah, é muita carne, viu? Só eu comi 27 tipos de animais diferentes. E só naquela linguiça tinha uns 8. Mas turista que é turista não dorme no ponto. Vambora, pra guerra. Quê? Bora. E como não podia faltar, a maior atração do carnaval brasileiro. A mulata! Aquele sambão acabou comigo. Mais um dia de férias eu morro. Quem tirou férias? Ué, a gente. Não, eu não tirei. Eu tava trabalhando. Dançar com mulata é trabalho? Eu tava trabalhando. Tá bom, vamos sortear outra cidade pra gente ir. Garçom, chega aí. Aí. Atenção. Vamos lá. Aqui. E aí? Ih, Bagdá. Bagdá, bora. Não Bagdá nada. Daí a conta, hein, gente? Deixa aí. Quando ele acordar, ele paga. Já tá pra lá de Bagdá mesmo. Apostas esportivas para 2008. Aposta você às vezes tem que arriscar, Falcão. Claro. Vamos lá, para você, no futebol. Acho que o Kaká vai repetir, vai fazer um ano muito bom, mas eu estou também apostando que o Pato vai fazer um bom campeonato italiano. Olimpíadas de Pequim. Kaká comandando a seleção brasileira rumo à conquista da inédita medalha de ouro olímpica. Tomara que em agosto a nossa bandeira esteja tremulando no mais alto do pódio olímpico de Pequim. O Flamengo vai fazer uma grande Libertadores. É quase impossível suportar aquela torcida do Maracanã. Alguma aposta fora do futebol? No Thiago na Olimpíada. Thiago Camilo. Isso, acho que vai fazer uma boa. O judoca dos Ipons. Medalha de ouro. Que venha. Fórmula 1. Felipe Massa, casado, de bem com a vida, sem pressão. Olha, essa talvez seja a grande aposta. Felipe Massa, campeão do mundo de Fórmula 1. Vamos ver se acertamos aí nas apostas. Um bom ano novo para todos nós. Tchau. E a turma da São Silvestre já está preparada para amanhã, Mariana? Ora, claro que sim. Essa altura do campeonato tem que estar, Zeca. A principal, a mais tradicional prova de fim de ano vai ter mais de 20 mil participantes. E os atletas com mais de 30 anos prometem competir pelas ruas de São Paulo de igual para igual com os mais jovens. Ele tem 34 anos e corre de igual para igual com os mais jovens. É os mais jovens que se cuidam, né? Assim, treinar bastante, porque senão tiozão tá aí na área. Aí. João da Bota é um dos favoritos a chegar na frente na São Silvestre. Em corridas de resistência é assim. Idade não é um problema. A explicação é fisiológica.
A partir dos 30 anos, os músculos perdem fibras de força e ganham fibras mais lentas. Ele consegue ainda ter uma musculatura boa para exercícios de longa duração. Correr longas distâncias passou a ser um desafio sem limite de idade. Tanto que a maioria dos atletas que vão participar da São Silvestre este ano tem idade acima dos 35 anos. E muitos começaram a correr há pouco tempo. Sérgio tem 44 anos. Resolveu alongar os músculos e seguir o exemplo daqueles lá de trás. Estou melhor comigo mesmo, estou melhor com todo mundo. Isso é fundamental, né? Amanhã na São Silvestre, cada um na sua. O Sérgio quer melhorar a marca do ano passado. João da Bota quer chegar na frente de todo mundo. Os mais jovens que se cuidem, porque os tiozões estão com fôlego de sobra. Crianças do bairro de Olaria, no subúrbio do Rio, tinham um sonho: fazer ginástica artística. Com a ajuda dos amigos da escola, este sonho está se tornando